A Embraer planeja aumentar em mais de 50% a produção de aviões agrícolas nos próximos anos. O modelo vendido pela empresa para o agronegócio é o Ipanema, movido a etanol e usado na pulverização das lavouras. O número de unidades fabricadas vinha se mantendo estável desde 2023 e a gente fala sobre esse cenário agora mais recente, inclusive para ver um pouco mais sobre essa projeção da Embraer com a nossa editora executiva do AgFeed, Alessandra Mello. Inclusive a gente tem visto, né, Alessandra, uma tendência do uso de drones na agricultura. Essa demanda por aviões agrícolas realmente deve aumentar a partir dessa perspectiva e desse objetivo traçado pela Embraer a partir de agora? Bom dia para você, bem-vinda. Bom dia, Muriel. É o que todo mundo se pergunta, né? Mas se os drones estão invadindo as lavouras, né? O que vai ser daqueles aviões aí que foram criados na década de 70, né? Mas a gente teve essa conversa então com a Embraer e pelo menos por mais alguns anos, na opinião da empresa, ainda deve haver sim uma demanda forte pelos aviões agrícolas, né? Ainda mais em países como o Brasil, onde são áreas extensas de lavouras, são milhões de hectares, tem ainda muita pastagem degradada para ser usada no plantio, e a pulverização de defensivos agrícolas por avião ela é considerada bem mais rápida e eficiente do que se for feita por equipamentos via terrestre, né? De outro lado, é verdade que está aumentando o uso de drones na agricultura, mas eles são usados principalmente como ferramenta digital para monitorar as plantas, capturar imagens, gerar dados ou mesmo para fazer pulverização, mas são mais indicados para aquelas culturas plantadas em terrenos mais acidentados, de difícil acesso. Os drones que podem, sim, no futuro concorrer com o avião agrícola, esse da Embraer, inclusive, são aqueles de grande porte, que já começam a chegar ao mercado com companhias internacionais aos poucos, mas ainda têm custos bastante elevados. Eu conversei com o líder de aviação agrícola da Embraer, Sani Onofre, ele que fica lá em Botucatu, onde fica a sede, né, a fábrica dos aviões agrícolas da Embraer. Conversei com ele durante a AgriShow, que terminou na sexta-feira da semana passada. A Embraer tinha um stand por lá em Ribeirão Preto. E ele admitiu que no futuro pode ser sim que se perca espaço para os equipamentos mais modernos. Por isso, ele nos contou que a Embraer já está estudando alguma nova tecnologia nessa linha de drones, que pode ser até elétrico, quem sabe, mas que ainda deve demorar alguns anos para que esse produto chegue ao mercado. O Sani Onofre lembrou, inclusive, que a Embraer tem um acordo com a Coppert, a maior empresa de biológicos do mundo. Os defensivos biológicos, que usam micro-organismos vivos para combater as pragas e doenças, eles são uma grande tendência global e o Brasil vem se destacando nessa área. E os biológicos também podem ser aplicados com drone. Ele disse que a Coppert já seria, aí, entre aspas, a primeira da fila quando a Embraer tiver esse novo produto, um mega drone, quem sabe, para vender. Mas voltando então ao mercado de aviões, como você comentou, assim o plano da Embraer de aumentar a produção do Ipanema, a aeronave agrícola que foi criada na década de 1970, mas que já foi bastante modernizada, está na sua sétima geração e esse avião é movido a etanol. O diretor da Embraer disse que esse ano devem ser entregues 65 unidades do Ipanema. É o mesmo número do ano passado e também a mesma quantidade de 2023, portanto, são 3 anos de estabilidade. Eu perguntei a ele o motivo, por que não está crescendo. Ele respondeu que a empresa preferiu ser mais conservadora, mesmo sabendo que poderia haver uma demanda maior. Uma das razões foram os problemas financeiros enfrentados pelos produtores rurais, especialmente de Mato Grosso, no ano passado. Nós sabemos que os preços das commodities estavam mais baixos e que houve uma quebra de safra no estado. Muitos estavam endividados e teve até um aumento nas recuperações judiciais entre produtores. Nem a Embraer ficou imune a esse cenário que muitas vezes nós já comentamos aqui no CNN Money. O Sani Onofre falou que precisou trocar compradores, é a expressão que eles usam, ou seja, aquele que não conseguiu o financiamento, teve que desistir, não pôde pegar o seu avião que tinha reservado, aí um próximo da fila foi chamado. Normalmente há uma fila de espera para comprar o Ipanema. Agora, segundo o executivo, o cenário parece um pouco melhor agora, os produtores colheram uma safra recorde de soja, o milho vem se desenvolvendo bem nas lavouras e isso anima mais. Porém, ele diz que o juro elevado e a dificuldade de crédito ainda tem sido desafio. A esperança é que seja possível acessar mais recursos do Fundo Clima via BNDES.
No ano passado, um avião Ipanema foi vendido com os recursos dessa linha verde do BNDES, mas o dinheiro se esgotou rapidamente. E o diretor disse ao AgFeed, nessa reportagem que está lá disponível no nosso site, né, o agfeed.com.br, que talvez no ano que vem já seja possível produzir mais que 65 aviões. Ele espera que nos próximos 5 anos se chegue no patamar de 100 aviões por ano. Portanto, seria aí um crescimento de 54% em relação ao que a Embraer está entregando atualmente. Parece pouco, mas vale lembrar que em 2020 o foco da empresa na aviação agrícola estava bem menor. Naquela época, chegou a cair a produção para 15 aviões por ano. Houve uma troca na diretoria da Embraer e, segundo ele, um plano foi definido, se entendeu que era necessário retomar os investimentos nessa área de aviação agrícola, porque seria aí uma grande oportunidade de negócio. Aí, para encerrar, só uma curiosidade, a aviação agrícola representa só 10% do faturamento da Embraer, o que pesa aí, além da quantidade, né, um número de aviões menor, e também o preço dos aviões, eles são bem mais baratos. No agrícola seria cerca de 4 milhões de reais, já na aviação comum, o modelo mais barato produzido pela empresa estaria em 4 milhões de dólares, né? Portanto, mais de 20 milhões de reais aí, dependendo do câmbio. Muriel. Perfeito, Alessandra. Muito bom você trazer para a gente esse panorama completo aí desse cenário. Obrigada pelas informações e um bom trabalho para vocês também. Para vocês também. Obrigada.